Olá pessoal, dando sequência então à nossa disciplina de Química Geral 2. Falando ainda sobre termodinâmica, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o ΔH, né, que é a nossa variação da entalpia de combustão. Na última aula a gente já falou, tinha um exercício que falava que alguns dados de entalpia de combustão, das reações de combustão, eram já mais fáceis de ser obtidos. Então olhem só, o que é a entalpia padrão de combustão? É a variação da entalpia por mol de uma substância que é queimada em uma reação de combustão em condições padrão. Então, o que acontece? Gás hidrogênio vai gerar água, né? Por exemplo, o benzeno vai gerar CO2 e água. Se eu tiver nitrogênio, vai gerar N2, CO2 e água, dependendo se eu tiver, né? Por exemplo, aqui a ureia, né? Uma combustão completa. E ele vai liberar aqui, eu tenho a entalpia, né? Entalpia padrão. Eu tenho a entalpia específica, que leva em consideração a massa. E aí a gente vai observar, ó, que a entalpia, por exemplo, o gás hidrogênio, cadê o gás hidrogênio aqui? Hidrogênio, ó, ele libera menos 286 kJ. Comparado com a glicose, que libera 2.808 por mol. Só que um mol de glicose tem uma massa muito maior do que um mol de gás hidrogênio. Então, se eu dividir pela massa, olha que se inverte os valores. O gás hidrogênio libera muito mais energia por grama do que a glicose, né? E a densidade de entalpia, que leva em consideração o volume, né? Então eu também tenho essa variação da glicose, aí já a glicose vai ocupar um pouquinho mais de volume, então ela vai ter uma densidade maior de entalpia. Esses valores geralmente são tabelados para muitas reações, então eu consigo utilizar esses dados para muitos exercícios. Por exemplo, que quantidade de butano deveríamos levar quando vamos acampar? Então imagina que eu vou acampar e eu já sei que eu quero aquecer a água, que eu quero tudo que eu quero fazer e eu preciso calcular. É possível? É. Calcule a massa de butano necessária para aquecer 1 litro de água a partir de 17 graus até a temperatura de ebulição. Obviamente que a gente vai ignorar as perdas, então toda a energia liberada pelo propano será levada para a água, levando em consideração que a gente não precisa aquecer a chaleira, que não vai bater um vento e parte desse calor vai se dissipar. Então a gente vai considerar que todo o calor vai ser para a água. Então tá aqui, essa é a minha reação de combustão do butano, ele me libera essa quantidade de energia e antes de mais nada eu preciso saber o calor que eu preciso para aquecer a água. Bom, o calor é aquele QMACT. Preciso levar em consideração o ΔH de fusão? Não, porque a minha água está em 17 graus e ela já está líquida. Se ela fosse sólida, aí eu teria que fundir a água, então tem a energia para fundir e mais a energia para aquecer. Aqui eu não estou nenhuma transição de fase, ó. Eu vou de 17 até a temperatura de ebulição. Ele não diz que eu vou ebulir a água, que eu vou evaporar a água, que eu só vou chegar a 100 graus. Então, a massa da água é 1000 gramas, porque 1 litro é igual a 1 quilo, e 1 quilo tem 1000 gramas, está aqui. A capacidade calorífica específica da água é 4,184 joule graus Celsius por grama. Grama vai cortar com grama, graus Celsius vai cortar com graus Celsius, e eu vou ter o calor, né? Variação da temperatura, eu quero ir até 100 a partir de 17, então é final menos inicial. Tá aqui, esse é o calor que eu preciso para aquecer a minha água. Agora, o que eu preciso? Olha só. Ele perguntou a massa de butano. Quantos gramas tem aqui? Ó? Aqui é uma relação molar. Ó. A cada 2 mols de butano, me libera esse valor. Eu preciso saber qual é a massa desses 2 mols. Como é que eu vou fazer isso? Tá aqui, ó, a massa de 1 mol de butano é 58,124 gramas por mol. Então, 1 mol tem 58. 2 mols vai ter 116. Então, este valor é liberado por 116.
Mas eu não quero toda essa quantidade de energia. Quanto é que eu quero? 347. Então, para eu ter essa quantidade de energia, eu preciso de 116 gramas. Para a quantidade que eu preciso, eu vou ter X. Resolvo essa regra de 3 e eu tenho aqui, 5.756 vezes X, 116,25 vezes 347,3. Esse 5.000 passa para cá dividindo e está aqui, 7 gramas aproximadamente. É a quantidade de butano que eu preciso levar para o meu acampamento. Entalpia padrão de formação. O que acontece? Eu não consigo calcular a entalpia de uma substância. Eu consigo calcular a variação da entalpia. E isso a gente também já tinha falado sobre. Eu não consigo calcular a energia interna de uma substância, sim a variação do meu sistema. Então, por exemplo, eu queria calcular o ΔH de formação do meu etanol. Só que para isso eu preciso saber a entalpia deste com a entalpia desse. Só que eu não tenho. Então, o que a gente leva em consideração? Que a entalpia padrão de reação por mol, ou seja, para formar 1 mol dessa substância, a partir de seus elementos na sua forma mais estável. Qual é a forma mais estável do carbono? Carbono grafite. Existe outra forma? Existe. Carbono diamante, né? Carvão. Gás hidrogênio. O hidrogênio na sua forma mais estável de gás hidrogênio. A sua forma mais estável do oxigênio é na forma de gás oxigênio. Então, toda a energia, se eu fizer essa reação, vai liberar essa energia aqui. Só que como eu considero que isso tudo aqui tem entalpia igual a 0, porque como ele está na sua forma mais estável, eu não tenho como chegar de uma forma menos estável até ela. Ela é a forma mais estável, então eu considero que o ΔH de formação dessas substâncias na sua forma mais estável é 0. Então, final menos inicial para ΔH de formação desse é exatamente a formação desse aqui. Ficou claro? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para formar 1 mol de etanol, a partir dos elementos que o compõem na sua forma mais estável, a energia liberada ou absorvida para formar ele é exatamente o ΔH de formação dele. Por quê? Porque estes aqui eu vou considerar que o ΔH de formação deles é 0. Ah, mas e o carbono? O carbono, se ele estiver na forma de diamante, eu converter carbono grafite em carbono diamante é um processo endotérmico positivo. Eu preciso dar energia de 1,9 kJ. Então, sempre que ele estiver na forma mais estável, 0. Na sua forma menos estável, um pouco menos estável, porque aí tem várias formas de carbono, né? Eu tenho energia. A mesma coisa que o gás oxigênio. Se por um acaso eu falasse a formação dele em gás ozônio, aí eu vou ter um ΔH diferente, aí não vai ser 0. Aqui, se eu tivesse o trítio, por exemplo, que fosse o H3, né? Já seria diferente, tá bom? Bom, dando sequência, eu tenho aqui vários ΔH de formação de algumas substâncias, e aí tendo esses dados em mãos, eu consigo calcular o ΔH de outras substâncias. Por quê? Porque eu não tenho como calcular. Então, eu estava falando ΔH de formação padrão a partir da sua substância mais elementar, da sua forma mais estável. Para eu determinar o ΔH de formação de outra substância, eu posso usar esses dados. Por exemplo, a partir da entalpia padrão de formação dos produtos e reagentes, é possível determinar a entalpia padrão de uma outra reação. Não é a de formação, mas é a entalpia padrão de reação. Então, olha só. O ΔH padrão de reação de uma substância é a soma do número de mols do ΔH padrão de formação dos produtos menos o ΔH, a soma de N vezes o número de mols, né, do ΔH de formação dos reagentes. Como é que a gente vai fazer isso daqui, gente? Vamos pegar um exercício. Os aminoácidos são os tijolos de construção das moléculas de proteínas, que são moléculas com longas cadeias.
eles são oxidados no organismo a ureia, dióxido de carbono e água líquida. Será que essa reação é uma fonte de calor para o corpo? Não sei. Como é que a gente vai saber o ΔH padrão dessa reação? Não é o de formação, é o ΔH da reação. Eu quero só saber se ela libera ou absorve calor quando eu reajo. Como é que a gente vai chegar? Prediga a entalpia padrão da reação de oxidação do aminoácido mais simples, a glicina, que está aqui a fórmula dela, um sólido, ela é um sólido, até a ureia, um outro sólido, que também com dióxido de carbono, um gás e água. Então está aqui, ó. Eu tenho a glicina reagindo com gás oxigênio, é uma reação de oxidação, liberando ureia, que é o outro sólido, o dióxido de carbono gasoso e a água. Por que ele falou todas as unidades, gás, líquido? Porque eu preciso do ΔH padrão de formação dessas substâncias aqui, que são tabeladas. Então, olha só, o que eu vou fazer? Primeira coisa, o ΔH padrão dessa reação é a soma de N vezes a variação da entalpia padrão de formação dos produtos menos a soma de N vezes o ΔH padrão de formação desses reagentes. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer dos produtos. Então aqui, ó, produto, produto, produto. Quantos mols eu tenho de ureia? 1 mol vezes o ΔH padrão de formação da ureia, que é um sólido. Mais, quantos mols de CO2? 3. 3 vezes, por isso que é N, ó, é o número de mols. O ΔH padrão de formação do CO2. Mais 3 mols, né, porque é 3 mols de água, ΔH padrão de formação da água, no estado líquido. Da onde eu vou pegar esses dados? De tabela, gente. Para formar ureia, é esse valor aqui. É um processo exotérmico. O CO2, um processo exotérmico. Também exotérmico, todos com sinal negativo. 1 vezes esse, mais 3 vezes esse, mais 3 vezes esse. Deu isso aqui. Essa é a soma de N vezes o ΔH padrão de formação dos reagentes. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Desculpa, gente. Aqui dos produtos, tá? Tava aqui, o resultado dessa conta está aqui em cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os reagentes. 2 mols, está aqui, ó. 2 mols vezes o ΔH padrão de formação da glicina, mais 3 vezes o ΔH padrão de formação do O2. O ΔH padrão de formação do O2 a gente sabe de cabeça, é 0, porque esse aqui é a substância simples, a sua forma mais estável. Os outros todos é um valor diferente de 0. E da glicina, tá aqui, ó. Da onde eu tirei isso? Do apêndice do livro que eu estou utilizando. O que eu vou fazer? Resolvo isso daqui. 1 vezes esse, mais 3 vezes 0, que é exatamente o valor desse aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Gente, aqui está 1 mol, mas é 2, tá? Por isso que o resultado deu diferente aqui, ó. 1000 e aqui é 500. Porque aqui é 2 mols. Não sei por que eu, na hora de baixar aqui, eu fiz diferente. Mas, agora o que eu vou fazer? Qual é o ΔH da reação? Eu vou substituir este valor aqui dos reagentes, este valor aqui nos produtos. E botei aqui, ó. Substituir. Este é o ΔH padrão da minha reação de oxidação da glicina a ureia, CO2 e água. Então, pessoal, o que precisa ficar claro? O ΔH padrão de formação da água líquida é diferente do ΔH padrão de formação da água sólida, porque aí tem o ΔH de vaporização. Então, é importante prestar bem atenção nisso, tá? Bom, exemplo 2. Utilize a entalpia padrão de combustão, lembra lá que a tabela de combustão do propano? E os dados tabelados para calcular a entalpia padrão de formação do propano. Eu quero a formação do propano, um gás que é muito usado em fogões de acampamento e churrascos ao ar livre. Então eu quero, aqui tem a reação padrão, tá? Ó, o ΔH padrão de combustão do propano. Eu tenho esse dado. E eu quero o ΔH de formação desse aqui. Como é que eu vou saber? Olha só. No exercício anterior, eu queria saber o ΔH.
Neste, ele me deu o ΔH. Então, eu já tenho esse valor. Eu quero saber o ΔH padrão de formação desse aqui. Ele vai estar como incógnita. Nesse caso, reagente, aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos montar. Primeiro, vou fazer o ΔH padrão de formação de cada um desses e o ΔH padrão de formação de cada um desses. Está aqui, ó. Qual é o ΔH padrão de formação dos produtos? 3 mols vezes o ΔH padrão do CO2, mais 4 mols vezes o ΔH padrão de formação da água líquida. Está aqui, 3 vezes esse, 4 vezes esse. Está aqui o valor, é dos produtos. E dos reagentes? Os reagentes, esse aqui, ó, é 0. Então, todo o valor que eu achar aqui para os reagentes será do ΔH padrão desse aqui. Entenderam? Então, olha só. Quais os reagentes que eu tenho? O propano e o O2. Como o O2 é 0, o resultado que eu achar para essa expressão, a minha incógnita é essa, e todo o valor que eu achar para essa minha incógnita, ela é do ΔH padrão de formação do propano. Entenderam como a gente consegue esses ΔH? Conseguindo, eu tenho esse valor e aquele, utilizando a lei de Hess, ou utilizando uma expressão aqui para calcular o ΔH padrão de reação, ou a partir do ΔH padrão de reação, descobrir o ΔH padrão de formação. E aí eu vou substituir aqui, ó, na expressão. Eu tenho este valor, tenho esse valor e só descubro esse aqui. Ó, tá aqui. Ó, o dos reagentes que eu tinha falado para vocês, ó, vai ser 1 mol vezes o ΔH padrão de formação desse, que é o que eu quero saber, 5 vezes 0. Então, qualquer coisa que eu queira descobrir vai ser esse ΔH aqui. Substituir os valores, ó, menos 2.200, que é o ΔH padrão de formação de reação, de combustão, o ΔH padrão dos produtos, e esse aqui que é o que eu quero saber. Esse que está diminuindo passa para cá somando. Como ele ficou com sinal negativo, ó, eu vou inverter o sinal, ó, porque esse valor menos esse vai dar um sinal positivo. Multiplico tudo por menos 1. Por que menos 1, professor? Porque aqui não ficou negativo, olha aqui, ó, é menos. Esse passou para o outro lado positivo, está aqui, ó, positivo. Ó. Esse já era negativo e esse permaneceu negativo. Como eu vou ter um resultado com esse negativo e esse positivo, eu passo esse para positivo e esse para negativo. Esse é o valor, o ΔH padrão de formação do propano. Entenderam? Bom, gente, olhem de novo essas aulas. É importante que vocês observem, tá? Por quê? Porque existe uma pequena diferenciação. O que é ΔH de uma reação? É o ΔH da reação naquelas condições. O que é o ΔH padrão de uma reação? É quando eu tenho as substâncias na sua forma mais estável, né? Na sua forma pura. Desculpa, não é estável, na sua forma pura. Que eu tenho ela a 1 bar. Que eu tenho, se for uma solução, a 1 mol por litro. O que é o ΔH padrão de formação? É quando eu vou formar uma substância a partir dos seus elementos na sua forma mais estável. Né? Então, quando eu formei lá o gás propano, é a partir do carbono grafite e do gás hidrogênio. For o etanol, que tem oxigênio. Então, é a partir do carbono grafite, do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Por quê? Porque são as formas mais estáveis do carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá bom? E aí, o que é o ΔH padrão de combustão? É quando eu vou reagir ele com excesso de oxigênio, sabendo que todo ele foi uma combustão completa, o calor liberado é o ΔH padrão de combustão. Tá bom? Então, até a próxima aula.